Amados, Levítico 26, Moisés está trazendo toda uma instrução que Deus dá para ele no Sinai, fala a respeito das leis. Na verdade, o Senhor está mostrando que Ele conduziria o seu povo em processos. No capítulo 25 é quando Ele fala a respeito do jubileu, fala a respeito das 7 semanas de 7 anos, mostrando que o povo ele seria conduzido sim em processos, haveriam estações, haveriam tempos onde Deus iria conectar um ciclo a outro, e assim Ele iria conduzir o seu povo, tempos que Ele viria, que Ele avaliaria, e então também prosperaria, cuidaria, julgaria, traria liberdade, sanaria inclusive as dívidas, libertaria os cativos, ou seja, Ele iria conduzir o seu povo em ciclos. Um Deus que sabe das falhas do seu povo, sabe que os homens são falhos, então justamente por isso, Ele vem de tempos em tempos, passando a régua, zerando a conta, fazendo coisas novas, e isso é muito poderoso. Se nós observarmos, amados, a história daquilo que Deus fez, está fazendo e fará, o tempo todo Ele apresenta essa realidade de uma troca, a necessidade de se abandonar coisas que estavam na nossa vida e assumir coisas novas, uma capacidade de se renovar. Tudo que nós conhecemos hoje, por exemplo, será renovado. A Bíblia fala que haverá novos céus e nova terra. Ele só não está abrindo mão de você. A única coisa que irá permanecer no mundo que nós conhecemos aqui hoje serão aqueles que creem em Jesus Cristo. Amém? Eles serão transportados para a vida e vida eterna com Cristo. O restante, Ele já disse, já está declarado, amado, se está escrito nas Escrituras Sagradas, é porque vai acontecer. Haverá uma troca, haverá novos céus e nova terra. Amém, amados? Então Ele faz novas todas as coisas. Quando nós chegamos em Cristo, Ele vai fazendo as coisas novas e vai te removendo as coisas velhas, deixando para trás. E isso é presente, precisa ser absorvido para aqueles que querem andar com Deus, como uma realidade da sua caminhada com Jesus. Não dá, muitas vezes, por muito tempo se falou de zona de conforto e tudo mais, mas na verdade o que não dá para acontecer é uma estagnação. Não tem como. A vida com Jesus é uma grande aventura. Primeiro que você tem que ser chamado a viver em condições nas quais você não terá o controle. E se você tentar ter o controle, amados, acredite, Deus vai provocar situações onde você perca todo o controle, para que você possa depender totalmente dEle. E não é fácil estar nesse lugar. Bem, se você tem provado disso, ou já provou, você sabe que não é fácil estar nesse lugar, mas é extremamente abençoador. Por quê? Porque Ele é o seu Deus, Ele é o seu pastor, e você simplesmente vai ter a oportunidade de perceber que nada te faltará. Amém? Quinta-feira aqui nós falamos a respeito, eu achei muito interessante a maneira como Deus revelou para nós a sua palavra, falando daquele momento com Paulo. Eu nunca tinha observado dessa forma, quando parece que Paulo ele está pedindo algo para Deus, e eu sempre tive a impressão, mas não tinha meditado sobre aquilo, como se Deus estivesse se negando. Paulo fala que ele fez o quê? Ele falou: roguei ao Senhor por 3 vezes que Ele removesse de mim aquele espinho. E o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Eu tinha a impressão que Deus estivesse dizendo para, tipo assim, Paulo, como se fizesse assim: eu já estou fazendo tanta coisa para você, dá um tempo. Será que você não está pedindo demais? E amados, não é isso. Por quê? Porque a bondade do Senhor, a fidelidade, elas nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Deus não nega nada bom aos seus filhos. Aprenda isso. Repete isso para alguém. Acha uma pessoa bonita do seu lado e fala para ela assim: ó, Deus não nega nada que é bom aos seus filhos. Aleluia. Você crê nisso? Você crê que aquilo que é bom, o Pai Ele está pronto a te dar? A sequência do texto, Deus fala assim: a minha graça te basta. E Ele diz o quê? É porque na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Você percebe o que Deus estava querendo fazer com Paulo? Ele fala: Paulo, se eu mudar essa condição, você vai perder um canal
da onde eu estou aperfeiçoando o meu poder na tua vida. Eu falo, o que eu vou fazer é muito melhor do que simplesmente remover essa tua dor. O que eu estou aperfeiçoando em você, o meu poder está atuando em você justamente nessa deficiência. E eu não vou tirar isso de você, porque eu tenho para dar para você é muito melhor. A minha graça e o meu poder vai te aperfeiçoando. Eu vou te levar a estágios que você vai olhar e vai ser muito melhor viver o que eu estou te levando para viver, do que eu simplesmente arrancar essa tua dor. Deus não nega nada de bom aos seus filhos. O que Ele faz por nós e para nós é infinitamente melhor, mais do que aquilo que a gente pediu, pensou, imaginou. Deus sempre está agindo no seu amor, mas não porque Ele escolhe amar, mas porque Ele é amor. Esse é o nosso Deus, amém? E quando Deus está aqui em Levítico estabelecendo esses ciclos, Ele quer estabelecer e está estabelecendo um ciclo de bênção. Ele está colocando ali termos da aliança. Fala a respeito do Shemitah, da semana de anos, do jubileu. E agora, falando da aliança, ele apresenta termos. E ele cita aqui no versículo 13, ele fala, sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito. E a passagem, aquele momento do povo hebreu no Egito, a sua saída, amados, ali tem muitas mensagens que Deus deixou para nós. Eu vou sintetizar bem o que aconteceu ali, porque a intenção não é se aprofundar naquele acontecimento. Mas sabemos que a libertação do povo hebreu, do domínio do Egito, usando a vida de Moisés, a travessia no Mar Vermelho, a caminhada no deserto, a chegada na terra prometida, é uma tipificação da aliança com Cristo Jesus, amém, amados? Moisés é alguém que tipifica o próprio Jesus, amém? O povo hebreu somos nós, o povo de Deus. Estar sob o domínio de Faraó, escravo do Egito, tipifica a escravidão do pecado, o domínio das trevas sobre as nossas vidas. E ali, amados, tudo o que aconteceu ali tem uma mensagem. Quando Moisés chegou lá para libertar o povo, na mesma hora o povo foi liberto? Uma batalha foi travada, amém? Teve que envergonhar ali 10 pragas, na verdade 9, né? A 10ª depois vem sobre os primogênitos. Foi fácil para você abandonar tudo, todas as práticas de pecado, todos os vícios, todas as manias pecaminosas, falar mal dos outros, falar a palavra torpe, deixar de mentir, amados, tantas coisas no caráter. Depois você descobre que aparecem outros sentimentos, aparece inveja, aparece coisas que você nem imaginava que surgiriam no teu coração, e isso é recorrente, e você tem que lidar e lutar com essas coisas constantemente. É fácil? É necessário uma batalha, amém, amados? Jesus vem como Moisés foi para libertar, e tinha autoridade como Jesus tem autoridade para te libertar, mas haverá uma batalha. Há forças que não querem permitir a sua saída, amém? Que querem te manter lá de alguma forma. Você percebe isso também em toda a trajetória, em tudo aquilo que acontece, porque o faraó fala, não, vão, mas vai só os homens. Não, vamos, deixa então os animais, as crianças, amados, como assim, se quiser de alguma forma ainda manter domínio sobre alguma área das nossas vidas, manter ainda a influência em alguma área da sua vida, seja emocional, seja carnal, seja financeira, de alguma maneira ele quer ainda ficar com algo de você, então ele finge que te liberta. Mas Moisés, ele foi firme, amém, amados? Todos irão para adorar, não vai ficar nada aqui. E na verdade, quando ele sai despojando os inimigos, amém? E ali, na última praga, no último momento, nós temos já o anúncio também do Cordeiro Pascal. Jesus, o sangue de Jesus ali passando nos umbrais das portas, como é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, a marca do Cordeiro que nos livra da morte. Tudo sendo anunciado, perfeitamente anunciado a nós. E essa, amados, era a primeira aliança. O povo vivia na época da primeira aliança. E Deus está falando sobre essa aliança. Amados, quando você tem uma aliança com Deus, entenda, Ele não mede esforços para aquilo que Ele fará com você, por você. Amém? Só que precisamos ser participantes dessa aliança. Hoje, a nossa aliança com Deus, ela acontece através de Jesus.
quando nós cremos em Jesus Cristo, na sua morte na cruz do Calvário, como sendo suficiente para perdoar os meus pecados, então eu recebo a marca do Cordeiro. Você recebe o sangue de Jesus sobre a tua vida, que vai te cobrir, vai te lavar de todo pecado, e todo, enfim, enviado da morte que queira de alguma forma ter algum domínio sobre a tua vida, já não pode mais. Amém? Porque aquele que venceu, marcou a sua vida, e agora nós pertencemos a Jesus. Um engano que acontece é as pessoas muitas vezes querer proclamar uma liberdade que nunca foi real. Sempre há um domínio. O problema é que quando o domínio ele é maligno, Satanás ele usa as pessoas como uma marionete. É muito fácil de perceber isso quando você observa vícios. Uma pessoa que tem, sei lá, o vício do tabagismo, ou do alcoolismo, ou qualquer outro vício, você percebe que você está preso naquilo. Muitas vezes você já não quer mais, você rejeita aquilo, mas você faz sem querer. Como que isso acontece? Você fala, não quero mais, que eu sei que faz mal, mas quando você vai ver, você está praticando. Vício de pornografia, que hoje em dia também é uma outra epidemia, um negócio terrível, causa muito sofrimento. E as pessoas, quando se veem presas naquilo, isso é um domínio maligno. A pessoa está presa naquela situação, precisa de libertação, precisa de Jesus, precisa de cura. Amém, amados? E como que eu faço isso? Fazendo de Jesus o meu Senhor. Por isso que ele pega todas as escritas de dívida. O que era? Aquele que peca se torna escravo do pecado. Então ele pega essas escritas que lançavam domínio sobre as nossas vidas, e ele prega na cruz do Calvário. Ele fala, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu os faço livre. E o que ele diz? Ele fala, para a liberdade Cristo vos libertou. Não para nos fazer escravos novamente, amém, amados? Ele diz assim, eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Olha que diferença. Mas ele é o Senhor. É que ele usa da sua autoridade dessa maneira. Não como um dominador autoritário, não para te obrigar a fazer alguma coisa. Ele não vai obrigar você a fazer coisas boas, não vai obrigar você a amar o próximo, não vai obrigar você a fazer a obra, não vai obrigar você a orar, não vai obrigar você a ler a palavra. Ele não vai te obrigar. É diferente dos vícios, diferente da atuação de domínio do mal. Jesus ele te dá liberdade. Amém? Isso é maravilhoso, porque sabemos que aquilo que ele nos oferece é bom. Nós passamos a ter prazer nas coisas de Deus, prazer na lei do Senhor, prazer na presença do Senhor, prazer em estar na casa do Senhor, prazer em estar envolvido no reino de Deus, porque ele é bom. Estão comigo, amados? Glória a Deus. Então ele está falando dessa aliança e anunciando. E agora ele vai pôr algumas condições e anunciar o compromisso dele conosco. Então vamos lá, versículo 1 de Levíticos 26. Ele diz, não façam ídolos nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amados, entenda uma coisa. A Bíblia até fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós, amém, amados? Mas a realidade é que Deus ele não vai dividir o espaço. Por quê? Porque ele é Deus. Simplesmente por isso. Não cabe uma outra influência. Não é porque existe no Senhor algum tipo de vaidade, mas porque isso não é bom para nós. Ele não divide a glória. Não tem como você adorar a dois senhores, amém? Isso é muito importante. Talvez você não tenha imagens, não tenha coisas assim que você adore, mas toma cuidado com aquilo para o qual você se dedica. Hoje em dia muitas outras coisas tomam lugar de ídolo na vida das pessoas e roubam o teu lugar da aliança com Deus. Amém? Só o Senhor, o seu Deus, adorarás, e somente a Ele prestará culto. Amém, amados? Toma muito cuidado. Pastor, mas como que eu identifico idolatria? Presta atenção. O que faz você acordar inspirado? O que faz você, dedicar energia? Nós temos projetos que nos alegram, tem que ser coisas que Deus nos deu para fazer, amém, amados?
mas o Senhor tem que estar presente em tudo aquilo. O nosso coração tem que queimar pelo nosso Deus, amém? Muitas vezes, às vezes um relacionamento vira um ídolo, às vezes a pessoa transforma a esposa num ídolo, ou transforma o marido num ídolo, fica uma coisa esquisita. Acontece muito hoje, pessoas transformarem filhos em ídolo. Filho vira motivo para tudo, cara. Às vezes deixa de vir para a igreja por causa do filho, deixa de fazer um monte de coisa. Cara, é filho. Deixa eu te falar uma coisa. E vai passar rápido, daqui a pouco ele vai embora da tua casa e vai deixar você lá. Amém? E vai te trocar por alguém que nem vai ser tão bonito como você. E vai embora. Amém? Vai acontecer. Cheguei lá para visitar fui visitar minha família, né? Estão lá em Porto esses dias, a semana toda lá. Aí eu fui lá, desde que ontem que eu fui lá? Sei lá, acho que foi sexta-feira. Eu cheguei lá e oi. A Teodora começou a contar as coisas. E assim, cara, a Teodora é Black Trunk, né, velho? Bichinha acelerada no giraia, né, velho? Meu Deus, eu cheguei tarde, cheguei com 11 horas da noite, estava lá, todo mundo, minha mãe dormiu, o pastor dormiu, o Iguinho dormiu, e a Teodora sentada na cama, dindinho assim, com as pernas cruzadas, tipo assim, nem deita, filha, para ver se você dorme, e a linguinha dela, cara, sabe quando, tipo assim, eu já não entendia nada, mas que ela estava falando, zureta, mas estava com saudade, queria dar atenção, queria deixar ela falar, queria contar muita coisa. A única coisa que me chamou a atenção, que tinha um tal de Luca, quando ela falou umas 15 vezes o nome Luca, eu falei, mas peraí, quem que é esse Luca? Ela, pai, eu estou te contando desde o começo quem que é o Luca. Eu falei, mas você está falando muito Luca. Luca. Eu fiquei meio incomodado assim, sabe? Aí depois ela falou assim, mas eu ficava triste, porque ela fez amizade, ficou um amiguinho e tal, meio legal, uma amiguinha, ela gostou da amizade, isso é legal. É até ruim isso, às vezes a galera polui as situações, né? Eu já vi a família do pessoal, é tua namoradinha, eu falei, tem 7 anos, como é que vai namorar, meu filho? Aí você estraga até a amizade, daqui a pouco eles começam a ficar com vergonha de ficar brincando junto. Até porque eu não ia deixar também. Enfim, e aí, mas ficou aquela situação, eu olhei assim, ela falou, ele vai embora domingo. Eu falei, mas eu não vou, na segunda-feira eu estou com você, meu amor. Vou estar na terça, na quarta, até domingo que vem, o papai está aqui. Amém? Por enquanto eu posso fazer isso, não é? Mas vou poder fazer isso sempre? Vou, vai. Não vou não? Por que as meninas, todas as meninas fazem assim ou não? Vocês não deviam fazer isso. Enfim, o filho vai embora, amém? Vai embora, é uma bênção de Deus, é uma alegria, cara, mas Deus é Deus, e Jesus falou a respeito disso, falou, se alguém amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar os seus filhos mais do que a mim, não são dignos de mim. Se Jesus falou, é porque corremos o risco. Então tome cuidado, lugar de Deus é lugar de Deus, amém, amados? É dele, aleluia. Guardem os sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Eu creio que Deus está organizando a vida dos filhos aqui hoje. Estabelecendo prioridades, porque isso é necessário, senão sua vida fica desgovernada. E um trem desgovernado vai provocar acidente. Qualquer coisa desgovernada, um carro desgovernado, uma bicicleta, um patins desgovernado, vai fazer no mínimo um joelho ralado. Então, amém, amados? Tem que ter governo, amém? Vocês separam tempo de descanso? Vocês têm um dia de descanso pelo menos na semana? Isso é necessário, amém, amados? Deus fez assim. Ele nos deu o exemplo, inclusive. Ele mesmo parou e descansou, diz apesar que Deus não se cansa, mas estava nos mostrando que há a necessidade de descanso. Você fica aí no nível hard, cara, a milhão, o tempo todo, uma hora vai dar problema e outra. Às vezes você está desanimado, começa a achar que está com depressão, acha que está com... pode até provocar também, muitas outras, tem defeito colateral, um monte de coisa vai acontecendo, mas simplesmente você está cansado, tem que saber de se desconectar. Eu estou falando isso para vocês, estou falando para mim mesmo, eu preciso aprender a fazer isso. Senão eu sei, Deus está falando para mim, se você não aprender agora, daqui a pouco eu vou parar você. E aí a coisa vai ficar mais séria, você vai ter problema. Ele está me mostrando essas situações, amém, amados? Então a gente tem que parar, tem que aprender a desconectar, desligar celular, ficar, fora, ficar off.
com a família, buscando a Deus, ter tempo. Amados, as pessoas não conseguem ter tempo com Deus. Como é que você quer andar com Deus se você não está com Ele? Por inércia? Tacando na loteria, vai ver se dá certo. Ou pelo menos não vou ficar pecando, acho que Deus vai fazer. Não, amados, Deus ele te dá direção a relacionamento, é todos os dias. Ele falou muito isso conosco no começo do ano. Andar com Deus é relacionamento, tempo com Deus. Não é tempo com a pregação do YouTube, não é tempo com a live do Instagram, é tempo com Deus. Tempo com Deus, o dia do Senhor. Tem que separar esse tempo. Amém, amados? Tem que ter esse dia, seja o seu domingo, se você consegue numa segunda-feira, seja num sábado, não sei, você vai preparar um dia que você não vai ter outras atividades, mas vai se dedicar a Deus, vai dar atenção à sua família. Um dia para você dar um descanso para a tua mente, esse vício de acordar, já ir para as redes sociais, qualquer cafezinho que você vai tomar no dia, já corre para isso também. Tem que ter outras situações que ocupam a tua mente. Isso traz uma fadiga, amados. Traz uma exaustão. Aí você está abatido, está tristonho, não sabe nem por que você está cansado, cara. É muita informação, é muita coisa, as coisas te bombardeiam. Às vezes você inclusive olha situações que você vê lá que nem são reais. Começa a bater foto sua produzida todos os dias. Vão achar que você... E dá para fazer muita coisa legal. Você monta a vida que você quiser na rede social. Mas você sabe mesmo, olha as suas melhores fotos. Você vai falar, poxa, aquele dia nem foi tão legal assim, mas a foto ficou boa. Não é, ué? Estão comigo ou não? Aí aquilo ali começa a te fazer mal, fica uma coisa estranha. Você acha que é o único que não vive aquilo. Não, ninguém está vivendo aquilo. Estão entendendo ou não? Glória a Deus, amados. Então, tenha tempo de descanso. Tenha um dia de descanso. Organize as suas prioridades. Deus precisa de você presente, de você saudável, de você bem na presença dEle, porque Ele quer fazer grandes coisas com você. Ele vai precisar da tua saúde, da tua disposição. Se você ficar aí poluído de tanta informação, você não consegue dar atenção às coisas que Deus está falando. Então guarde o tempo do Senhor, amém, amados? Pastor, por que nós não guardamos o sábado? Mas eu vou poder fazer uma ministração muito longa sobre isso, amém? Mas o próprio Jesus falou a respeito disso, mas mostrou que o que é necessário é obedecer os princípios. Ele citou o próprio Davi, os próprios discípulos também colhendo. Mas o que nós fazemos hoje, para dar uma resumida, nós oferecemos a primícia. Qual é o primeiro dia da semana? Pronto, oferecemos a primeira parte. Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou? Pronto, é quando Ele ressuscitou, quando Ele vive. Então, por isso, esses são um dos motivos que a gente agora prioriza o domingo. Mas nada de errado você separar o teu sábado para descansar. Se você quiser fazer isso, faça. Amém? Versículo 3. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos, e os colocarem em prática, amém? Então presta atenção, Deus vai falar agora de coisas maravilhosas, amados, que são reais, na vida de um homem e de uma mulher que anda com Deus, fazem parte da aliança. Sobre tudo isso que nós vamos ler daqui para frente, você pode se colocar diante do Senhor e orar. Usa a palavra para orar, declara a palavra de Deus. O Senhor disse que enviaria a chuva, eu quero a chuva. O Senhor disse que me multiplicaria, que me prosperaria. Senhor, por favor, eu tenho uma aliança contigo. Tenha graça e misericórdia, derrama, Senhor, a multiplicação e o crescimento, prospera. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Estão comigo, amados? Mas aonde começa? Deus é fiel? Deus é bom? Amém, amados? Deus falha? Deus não vai cumprir alguma coisa que Ele prometeu? Vai cumprir? E você? Vixe, que silêncio assustador, hein, velho? Por isso, amados, que as promessas são condicionais. Deus é infalível, Ele vai fazer. Agora, eu e você, tomara que sim, né? Em nome de Jesus, sim, né? Queira Deus, não Deus quer. Amém? Não é? Amém, amados? Então, se nós cumprimos a nossa parte, Ele está dizendo isso. Obedecerem.
Amados, uma chave para uma vida abençoada, próspera com Deus, abundante do agir de Deus, a chave está na obediência. Obedecer o Senhor é extremamente abençoador. Extremamente abençoador. Inclusive o tema dessa ministração aqui pode ser bênçãos da obediência, que é inclusive o subtítulo na minha Bíblia, bênçãos da obediência. Então quando nós obedecemos a Deus, não é que você sobe de nível, mas você entra num lugar de relacionamento com Deus, que tudo muda. É como se você abrisse uma porta de fluidez, a coisa começa a fluir. A desobediência trava tudo, mas a obediência abre as portas. A desobediência retém aquilo que está para descer sobre a tua vida nos céus, fica retido. A obediência abre as comportas dos céus e Deus derrama. Amém, amados? Então se nós obedecemos, se houver obediência aos mandamentos e se colocarmos em prática, colocar em prática aquilo que você está aprendendo da palavra de Deus, colocar em prática os ensinamentos, colocar em prática aquilo que você tem conhecido do Senhor Jesus, não ser só um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus, te leva a um lugar, amado, especial, privilegiado na presença de Deus. Se você tem se aproximado do Senhor nos últimos dias, tem começado a frequentar o culto, de alguma forma, tentando se aproximar do Senhor Jesus, entenda isso já. A primeira coisa que você tem que fazer é uma aliança com Cristo, é descer as águas do batismo, é reconhecer o Senhor Jesus como teu Salvador, e agora, a partir daí, entrar na obediência. Como foi que Jesus deu a recomendação aos discípulos? O que ele disse? Falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos, amém? Batizando e os ensinando a obedecer as minhas ordenanças, ensinando a obediência. A palavra de Deus, ela é boa. Entenda uma coisa, o Evangelho não veio para te privar de nada daquilo que você gosta, pelo contrário, ele veio te levar num lugar de aliança com Deus. Obedecer a Deus, na verdade, é uma proteção que vai te livrar de coisas ruins que poderiam acontecer na tua vida, ou de uma trajetória de frustração e de derrota. Então obedecer a Deus é mais do que necessário, é vital para a nossa vida com Deus, desde os comandos que já estão nas Escrituras, até os comandos simples, que você precisa de sensibilidade para ouvir, que o Espírito Santo nos dá. Ele fala conosco, amém, amados? Nosso Deus é um Deus vivo. Então aprenda a obedecer os comandos do Espírito Santo. Amém? Outro dia eu vim trazer uma palavra aqui, fiquei 4 horas preparando a mensagem. Quando eu cheguei aqui, Deus mandou eu ler um salmo. Quem estava aqui? Tem que obedecer. Você percebe que é Deus. Para mim era loucura, eu fiquei brigando. Falei, não pode ser Deus. Preparei altos exemplos massa e tal. Eu falei, não, vai lá ler um salmo. E a gente obedece. São comandos simples, amém? Ele olha essa obediência, ele se alegra de cada um de nós, amém? Então quando nós obedecemos e colocamos em prática, não só como ouvinte, mas praticantes da sua palavra, olha o que ele diz, versículo 4, eu lhes mandarei chuva na estação certa, a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto, lhes mandarei chuva na estação certa. Eu não sei como é que está o teu coração, mas se tem coisas que Deus tem anunciado que Ele vai fazer, continua trabalhando, continua buscando, continua orando, porque na hora certa Ele vai mandar a chuva, e quando Ele mandar a chuva, vai frutificar, vai florescer. E insiste, continua obedecendo a palavra de Deus. Você tem uma aliança com Deus, usa dessa aliança para você se manifestar na presença do Senhor, e fale: Senhor, quando é o tempo, quando é a hora, provoca o céu sobre a sua vida, envia, porque Ele vai fazer você se movimentar, e quando você se movimenta, chega a estação certa, e as águas virão. As águas virão. Deus não te plantou nessa terra, nem nessa geração, para você ser uma árvore seca. Ele vai frutificar na tua vida, Ele vai te transportar pelo deserto, mas vai te levar à terra da promessa. Ele é real, Ele está trabalhando, as coisas vão acontecer, os céus vão se abrir, e a chuva virá. A chuva virá. Vai florescer, vai ter colheita, vai...
Ele está te formando um guerreiro, Ele vai te colocar em guerra, filho. Vai ser forjado no calor da batalha. Mas é uma aliança com Deus. Vai vir chuva, vai ter colheita, vai ter fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança na terra de vocês. Nesse tempo que Deus está abrindo sobre a tua vida, entenda, Ele vai te conectar em estações, e estações de fartura. Haverá uma colheita e você vai desfrutar de tudo isso. Vai ser um tempo maravilhoso. Deus está marcando vidas aqui hoje, amém, amados? Presta atenção, o Senhor vai abrir portas, e essa porta ela não é permanente, há um tempo, não sei se é 1 ano, 5 anos, 10 anos, mas isso vai te conectar a uma próxima estação, mas não vai faltar, você vai ficar até assustado. E agora? Uma porta fechou, o que eu vou fazer? Ele falou, eu vou conectar até a colheita das uvas. Quando chegar a colheita das uvas, você prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança. Nós queremos, amados, ter o controle, a segurança de saber que estamos num terreno seguro, amados. Mas para ir no lugar onde Deus quer te levar, acredite, você vai precisar se lançar na insegurança daquilo que você pode controlar, aonde só o Senhor poderá ter domínio sobre a tua história. E esse é o melhor lugar para estar. Amém? Pastor, mas às vezes eu fico com medo. Pois é, você precisa conhecer o seu Deus, porque quando você conhecer o seu Deus, a primeira coisa que você vai perceber é o quanto Ele te ama. E quando você percebe o amor de Deus pela tua vida, o amor lança fora todo medo. Amém, amados? Estão comigo? Quando o amor lança fora todo medo, você fala, pera aí, eu tenho uma aliança com meu Deus que me ama. Se eu estou andando na obediência, eu estou fazendo a minha parte, não tem como falhar. Ele vai se apresentar, Ele vai mandar as chuvas, Ele vai conectar as estações. Vocês estão comigo, amados? Amém? Você crê nisso? Deus presente, que Ele te leva, Ele te transporta de uma estação a outra, provendo. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, a espada não passará pela terra de vocês. Ele fala de um tempo de paz. Quem tem vivido muita guerra aí? Com pessoas, na família, talvez no trabalho, tensão constante. O Senhor está dizendo que Ele está vendo com paz agora. Ele está repousando com paz sobre a sua vida profissional, com paz sobre os relacionamentos da sua família. Ele está tirando, não vai ver mais a espada no meio da tua terra, aonde você está. Ele está removendo esse espírito de confusão, esse espírito, sabe, de provocação. Isso tudo está sendo removido. Ele está estabelecendo paz. Os inimigos não te perseguirão mais. Amém? E aí o que ele diz no versículo 7, ele diz assim, vocês perseguirão os seus inimigos, e eles cairão a espada diante de vocês. Existem malignidades ou situações difíceis que você está enfrentando? Faz uma aliança com Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você passa a ter uma aliança verdadeira com Deus, você começa a perseguir os inimigos. Não é mais as situações que ficam te entristecendo, que ficam te amedrontando, que ficam te desanimando, situações que fazem com que você fique recorrendo, caindo no mesmo lugar. Você vai vencer tudo isso, mas primeiro é se sujeitar a Deus, amém, amados? É a obediência. Você se sujeitou a Deus, você não só vai vencer aquele inimigo que venha contra a tua vida, como você vai começar a perseguir ele, na vida das pessoas que ele está afligindo, nos lugares, nas famílias, aonde, nos territórios que ele estiver afligindo, você vai perseguir. Ele falou, sai daí, você não vai ficar aí não, aqui é chegado o reino de Deus. Ei, sai desse lugar também, sai dessa família, sai desse casamento, sai dessa vida, em nome de Jesus, é chegado o reino de Deus.
Você passa a perseguir o inimigo. Onde ele tenta fazer pessoas viverem debaixo de derrota, de frustração, de tristeza, paralisadas. Antes você estava naquela paralisia, você resistiu ao diabo, você se sujeitou a Deus, e agora você triunfou, você venceu, e você começa a perseguir ele. Isso acontece porque você percebe o amor que você provou, o quanto Deus te amou, o poder que você desfrutou na sua vida. Você fala: as pessoas precisam conhecer isso. Há um poder sobre todo poder maligno. E você começa a falar: ele precisa conhecer essa libertação, ela precisa conhecer essa salvação, eles precisam provar dessa alegria, essa família precisa desfrutar dessa paz. E você começa a perseguir o inimigo, e ele fugirá de vós. Santo Deus, você tem uma aliança com Deus. Somos o povo de Deus na terra e nesse tempo. A bandeira está na nossa mão, a espada está conosco, é a nossa vez. Igreja, somos a igreja de Jesus na terra. Vocês acham que muitas pessoas vão ser salvas em Recife daqui para o final do ano? Você crê nisso? Muitas famílias vão ser restauradas, casamentos. Talvez pessoas que estavam pensando em se divorciar, talvez marido ou esposa pensando em adulterar, e serão impedidos porque Deus vai agir. Você crê nisso? E quem Deus vai usar para fazer isso? É eu e você, filho. É através da igreja que as coisas vão acontecer. Por onde você anda, você tem a responsabilidade de manifestar o reino de Deus. Os seus inimigos agora serão perseguidos por você. Aqueles que te perseguiam, aqueles que te assolavam, agora você se tornou um perseguidor. Você vai agora estabelecer o reino, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo na terra. Ele nos deu a chave dos céus, nós ligamos na terra e é ligado nos céus. Começa a pensar agora em pelo menos 3 pessoas, 3 nomes de pessoas que você vai orar essa semana, e você vai perseguir o inimigo. Anota isso em algum lugar, pensa agora. Deus está te dando autoridade sobre essas vidas hoje aqui. Ele está te dando autoridade. Começa a orar por essas vidas agora. Começa a orar agora nesse lugar. Senhor Jesus, apresenta o nome. Fala da família, fala do casamento agora. Entra em guerra agora. Nós avançamos, Senhor, no teu nome. Não a nós, Senhor, mas a Ti, toda a glória, todo o poder e toda a honra, Pai. Nós te pedimos por essas vidas, Pai. Nós avançamos contra os inimigos e nós declaramos o Teu domínio. Vem, restaura a família, restaura o casamento, Pai. Impede o adultério. Abre os olhos do marido, abre os olhos da esposa. Volta, Senhor, a eles perceberem que tem uma aliança de fidelidade, de lealdade, Pai. Estabelece a Tua paz sobre as famílias, harmonia, alegria, Senhor, de todos os componentes da família estarem felizes, Senhor, numa reunião na sua casa. Filhos que querem voltar para casa e encontrar os pais, maridos que querem voltar para casa e encontrar as esposas, esposos que querem estar em casa com seus maridos e os seus filhos, Pai. Repousa com paz, repousa com alegria. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre esta terra, vem sobre as famílias de Recife, vem sobre esta cidade, vem sobre Pernambuco, Pai. Em cada cidade, Senhor, nós declaramos que há fogo dos céus nos altares, em nome de Jesus, salvação, em nome de Jesus, libertação, em nome de Jesus, cura. Você crê nisso? Você crê no poder de Jesus Cristo? Você confia que Ele ouve a tua oração? Quem tem uma aliança com Deus se torna poderoso nas batalhas. Não podemos esquecer que somos pó, que ao pó tornaremos, mas o nome que está sobre nós é um nome sobre todo nome. Ele é majestoso, glorioso Deus. Ele é incomparável, não há ninguém como Ele. Eu já vi Jesus fazer tantos milagres, amados. Meu Deus, como Ele é santo e poderoso. Ele faz o que ninguém mais pode fazer.
Ele restaura as famílias que ninguém poderia restaurar. Ele restaura as vidas que todos já tinham desistido, mas Ele não desistiu. E a única coisa que você precisa é que Ele não desista, porque só Ele pode restaurar. Só Ele dá vida ao que estava morto. Só Ele ressuscita o que estava morto. Só Ele cura o que estava enfermo. Ele é Deus e Ele é poderoso. Ele é o seu Deus. Se você tem uma aliança com Deus, as coisas que estão acontecendo, que estão vindo logo aí na frente, são poderosas. No próximo versículo, amados, presta atenção, que nós estamos falando de um povo que estava há mais de 400 anos debaixo de escravidão, domínio de escravidão. Escravo tem arma, tem espada. Escravo tem aula para poder se defender, para se tornar um guerreiro. Não tinha nem a cultura de defesa. A cultura está subjugada. Mas Deus cria coisas novas, traz à existência o que não existe, amém? Quando nós andamos com Deus, o poder que nós desfrutamos vai muito além do nosso. E na verdade é isso que nós precisamos aprender, a confiar no Senhor. Porque aquilo que você pode fazer, tudo bem, pode ser bom, você tem uma certa habilidade, mas aquilo que Ele pode fazer é incomparável, infinitamente melhor e mais poderoso, e Ele faz, amém? O versículo 8 fala disso. Recebe essa capacitação. Deus está derramando esse óleo sobre a tua vida de fazer proezas, realizar uma tarefa que vai valer pela tarefa de 100 homens. Aquilo que você ia demorar 10 anos para fazer, Deus vai fazer em 6 meses na sua vida agora. Aquilo que você ia demorar 5 anos para construir, o Senhor vai construir na tua vida em 3 meses, vai acontecer. Deus vai te associar a pessoas que vai potencializar a tua chamada. Presta atenção, há conexões que são espirituais, amém, amados? Deus Ele une. Davi e Jonas, por exemplo, Deus uniu aqueles homens. Paulo e Silas, Deus uniu aqueles homens. O que acontece ali é potencial. Há um poder em algumas conexões, amém? O Senhor Jesus enviava de 2 em 2, então presta atenção. Deus vai te aproximar de pessoas, vai te colocar em lugares que serão chaves para aquilo que você vai realizar. Olha o que acontece aqui de forma exponencial. Ele diz assim, 5 de vocês perseguirão 100. Faz a continha rápida aí. Vai ficar 20 para cada um, meu amigo. Tem que ser sobrenatural, amém, amados? Ele está falando que você perseguirá. 5 de vocês perseguirão 100. Amados, isso fala de uma capacidade sobrenatural. Não tem como, humanamente falando, uma pessoa ter essa habilidade de ser tão habilidoso numa luta, não tem como, amém, amados? Mas o que Deus está derramando sobre a tua vida a partir de agora, aquilo que 5 de vocês irão poder fazer, será o trabalho de 100. Deus irá fazer algo extraordinário, e olha o que Ele vai dizer: 100 de vocês perseguirão 10.000. Deus está derramando poder sobre essa casa, Deus está derramando poder sobre essa igreja e sobre esse ministério. 100 de vocês perseguirão 10.000, os inimigos cairão a espada diante de vocês, igreja. Se você crê, se alegra diante de Deus. Começa a comemorar a sua vitória agora. Ele é Deus e não há outro além dele. Verso 9: eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Deus está vindo com multiplicação. Se prepara para crescer, se projeta para crescer, se prepara para um crescimento na tua vida profissional, na tua vida ministerial. Se prepara para um vento de Deus, amados. Muitas vezes, quando a estação ela vai tardando, quando as coisas demoram para acontecer, a tendência do nosso coração é se abater. Mas Ele é Deus, Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Deus está trazendo um crescimento. Nós vamos continuar crendo. As coisas vão romper, as paredes vão romper. Vai vir o crescimento. Ele está vindo, Ele é real. Deus vai nos multiplicar nessa terra. Deus vai te dar crescimento. Comece a sonhar com projetos, com empresas, com negócios, com ideias, com projetos missionários, com trabalhos missionários. Deus está vindo com crescimento sobre esse povo. Aquilo que 100 de vocês irão fazer, será como se 10.000 estivessem trabalhando.
E não se apegue, hein? Não se apegue. Talvez muitos de vocês possam passar até por um momento difícil, porque se não fosse assim, Deus não ia conseguir te tirar de onde você está. Mas fica vendo onde Ele vai te colocar. Você não vai conseguir ver de forma material, mas creia. Todos vocês que nos próximos dias vierem a ser desligados de empresas, contratos forem encerrados, presta atenção que Deus está fazendo. Levanta os olhos, olha por cima da situação. Deus está pronto a fazer algo poderoso sobre a tua vida, amém, amados? Glória a Deus, é um tempo de mudança. Deus está chacoalhando, nós estamos prestes a encerrar o ano do Shemitah. Há um vento vindo, amados, as coisas estão acontecendo, então as coisas vão ficar muito soltas para movimentos, como se realmente precisasse, como se ele precisasse soltar as folhas para soprar o vento e poder mover o que Ele quer mover, amém? Então talvez Deus te tire de um lugar, mas é Ele que está fazendo, vai te colocar em outro, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Ele está afirmando: eu tenho uma aliança com você, farei você se multiplicar, fazer vocês prolíferos na terra. Há um tempo de crescimento, amém? Agora olha o que vai acontecer. Há um segredo aqui no 10, tá? Presta bastante atenção, porque talvez você tenha que se movimentar em algumas coisas. Talvez um movimento interior, talvez um movimento de hábitos, de atitudes. Mas não dá para você viver algo novo com Deus com as mesmas práticas da velha estação. Isso precisa ser entendido. Por isso que eu comecei a ministração falando a respeito disso. Deus, Ele faz coisas novas, amados, mas não com a mesma pessoa. A mudança em nós, ela é constante, amém? Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Você acha que quando fala de glória em glória, cada vez há uma glória cada vez maior? É só para você ficar cada vez mais cheio de poder? Tipo esses bichinhos que tem lá daqueles desenhos japonês? Não é isso. Deus, Ele te muda, amém? Ele vai te transformando, falando: vamos sendo transformados de glória. Aí você é transformado para uma outra glória, que ela vai te transformar ainda mais para uma glória cada vez maior, amém? Então a evidência da glória que está vindo na próxima estação, a próxima glória a seguir, a evidência de que isso está vindo é que você mudou. Você percebe que Deus mudou algo em você. Algumas coisas vão sendo abandonadas, outras vão sendo absorvidas. Para uma vida, amados, de coisas extraordinárias com Deus, não tem como viver isso, senão no mínimo adquirir uma disciplina, um certo nível de organização, coisas que no teu dia a dia precisam mudar, para você ter espaço de absorver coisas novas, senão nada acontece, e você vai ficando frustrado, porque fica parado. Mas há a necessidade desse vento, e o Senhor, Ele nos capacita nisso. A glória dele está nisso também, em nos mudar. E isso acontece por quê? Porque você percebe que tem coisas mais importantes para se fazer, e você volta o teu coração para aquilo, e começa a se preocupar com essas coisas, e aí você entra em atividade. Isso te muda, e Deus está trazendo uma glória maior. Algumas coisas precisam ser abandonadas, e outras precisam ser absorvidas. Estão comigo? Amém, amados? Glória a Deus. Versículo 10: vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior. Está falando aqui inclusive do Shemitah, amém? Quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Deixa eu te dizer uma coisa: tem coisas na tua vida que já não tem mais espaço de ficar aí. Tem algumas situações até que Deus tem insistido com você já e sido longânimo, você já sabe que era para ter abandonado. Tem coisas, sentimentos, práticas, comportamento que já eram para ter sido abandonados. Sabe quando Paulo fala: olha, quando eu era menino, eu falava de coisas de menino, agia como menino, mas agora que sou homem, as coisas mudaram. Amém, amados? Deus, Ele está te chamando já para coisas maiores, e não adianta você achar que você vai continuar com o mesmo comportamento de menino para viver as coisas maiores. Tem que absorver um comportamento de homem, tem que amadurecer, tem que entender as responsabilidades, tem que entender os compromissos. Mas não estou falando só do teu dia a dia, não. Estou falando daquilo que é espiritual, estou falando sim daquilo que também é prático no dia a dia, mas absorver um comportamento de coisas. Tem coisas que tem que ficar para trás. Tem coisas que tem que ficar para trás.
Pecados, por exemplo, já não dá mais para você continuar com aquele pecado ali que você insiste em cair toda vez na mesma coisa. Aquilo te entristece, aquilo te abate. Não é, amados, não é só por causa do pecado, que Deus não pode mais te ver abatido. Deus não pode mais te ver derrubado. Ele tem que perceber que você vai andar com cabeça erguida. Não foi assim? Não é assim que ele vai dizer daqui a pouco no versículo 13? Eu tirei vocês do Egito, mas para vocês andarem agora de cabeça erguida. Por quê? Porque nós triunfamos sobre o inimigo. Vencemos sobre o inimigo, amém, amados? E você vai andar de cabeça erguida. Tem sentimentos, tem dores, que tudo bem, foi difícil, você passou por aquilo, tem aquela frustração, às vezes você se frustrou com você mesmo. Às vezes você está chateado, decepcionado com você mesmo. Poxa, não consegui, queria fazer assim, não consegui fazer, tudo bem, você não conseguiu fazer daquela vez, vamos para a próxima vez. Deus está falando, ei, você estava ainda comendo das coisas da estação passada, e você vai ter que se livrar disso, você ainda está. Presta atenção nisso. Você se acostuma com aquilo que é velho, e você acaba sentindo uma segurança nessas coisas, e isso muitas vezes te impede de entrar naquilo que Deus quer, onde Deus quer te colocar. Vocês viram o que o texto está dizendo? Vocês ainda estarão comendo da colheita passada, mas vocês vão precisar se livrar daquilo para poder armazenar o novo. Cara, não é fácil desapegar de algumas coisas, amém? Vocês estão me entendendo ou não? Amém, amados? Vocês ainda estarão comendo da colheita passada do ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço ao novo. E às vezes que foi vir foi tão bom, e você se sente seguro naquilo. Você fala, poxa, mas eu vou abandonar isso, eu vou ficar sem isso, como é que vai ser? Deus precisa que você abra lugar para o novo. Abra lugar para o novo. O pastor Thales, lá de Campina Grande, dá um exemplo, um testemunho maravilhoso. Ele falou aqui, não sei quem vai lembrar disso daí. Vocês lembram? Que ele não se casava com a Patrícia, com a pastora Patrícia, porque tinha uma pensão. Ela ganhava uma pensão muito boa. O marido dela era viúva, o marido morreu, e ela tinha uma pensão muito boa. E aí ele falou, poxa, se a gente casar, a gente vai perder aquela pensão. E nem quando ele pensava isso, ele estava trabalhando ainda. Só que ele ficou desempregado. E a pastora Patrícia, uma mulher de Deus, ela botou ele na parede também, falou, se for para ser desse jeito, e ela estava sendo avivada, falou, se for para ser assim também não quero mais. Ou você casa comigo, né? Mas eu não quero nem saber da pensão, eu quero ter paz com Deus. Olha que coisa linda. E aí Deus ministrou o coração dele também. Eles entenderam que aquilo ali na verdade estava travando a vida deles. Eles abriram mão. O testemunho que ele conta é que o negócio deles começou a prosperar como nunca antes. E todas as outras coisas aconteceram, foram ungidos pastores, foram separados, Deus colocou, hoje ele está lá trabalhando também como uma transportadora. Amados, qual que é o princípio que nós começamos falando aqui, que Deus pede para nós? Você tem que, meu Deus do céu, estou uma hora pregando aqui, não é porque você não aprendeu isso. Primeiro princípio que ele pede, condição para estabelecer as promessas: obediência. Amém? E eles entenderam. Eles obedeceram aos olhos dos homens da família, daqueles que falaram, você é louco, vai perder isso, como é que você vai fazer? Amados, agora aos olhos de Deus, a sabedoria do homem é loucura. Amém? Mas para nós que cremos é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Amados, nunca vi ninguém perder por fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Não tem como. Ou você crê naquilo que vem do céu sobre a sua vida, ou você fica agarrado às coisinhas dessa terra. Deus vai te desconectar de situações. Às vezes você fica lá aprisionado por causa daquela amizade, daquela pessoa que abriu aquela porta, aquela situação. Você acha que é aquilo ali que vai resolver a tua vida. É Deus que vai resolver a tua história. É a ajuda do alto que vem sobre nós.
E aí a gente fica ali ainda comendo das coisas passadas, enquanto Deus está querendo, ei, livra, eu preciso de espaço para trazer coisas novas e poderosas sobre você. Se livra disso, tira essas tranqueiras daí. Isso já é velho, já ficou, já cumpriu um papel num tempo, mas você não precisa mais disso. Eu estou abrindo novas comportas, novas conexões, novas estações. Se livra daquilo que era velho. Eu preciso de espaço, porque há uma nova colheita, há uma nova estação. Deus está derramando coisas novas dos céus. Obediência traz bênçãos, bênçãos da obediência. Observe o que Deus está fazendo. Observe essa colheita nova que está vindo, e a sua vida já está sendo totalmente transformada. Abandona o que estava para trás. Talvez também sejam outras situações. Eu estou tentando aqui de alguma forma abranger várias situações para te ajudar. Talvez você fique carregando aí algumas amarguras na sua vida, e às vezes isso te movimentou. Não sei. Conheci muita gente já que às vezes a família ficava humilhando, falando para o cara que ele não ia dar em nada, falando para a menina que ela não prestava, que era isso, que era aquilo. E aí a pessoa começa a usar aquilo para de alguma forma ter força para se dedicar a algo, e às vezes até funciona. Acaba sendo um recurso que tem, querer fazer para mostrar para os outros. Talvez foi um impulso que você usou durante um tempo, mas já ficou velho. Isso já não te movimenta mais. Já não é mais o teu motivo. Você já tem que ter liberado esse perdão. Você tem que amar. Você não está nem mais aí. Se as pessoas te admiram, não te admiram, se vão reconhecer o teu sucesso, se não vão, você quer ter sucesso nos céus. É para lá que você está olhando a partir de agora. Então isso daí já é velho, e Deus precisa de espaço para colocar novas motivações. Ele vai colocar outro dunamis, outro poder, outro power que vai fazer você se movimentar. Movimenta você, amém, amados? Mas não dá para ficar com coisas ainda no teu coração. Isso doeu durante um tempo, feriu durante um tempo, tudo bem. Há um tempo para se curar, há um tempo para ser sarado, mas pronto, já passou. Já ficou para a estação passada. Agora você precisa abrir o teu coração. Você precisa liberar esse perdão. Você precisa liberar essa mágoa. E você precisa entender que há um Deus que olha para você e fala: você é o meu filho, eu tenho uma aliança com você, eu estou vindo com uma colheita dos céus, eu estou agora te prosperando, eu vou te multiplicar, eu vou levar você a avançar, você vai ir para uma terra onde você será próspero, há um tempo novo sobre a tua vida. Então abre esse espaço e deixa eu colocar daquilo que eu tenho para derramar sobre você. Deus vai te derramar outras paixões. Ministério tem a ver com paixão. Às vezes as pessoas me perguntam como se eu fosse ter resposta de uma maneira mística. Pastor, qual que é a minha chamada? O que queima no teu coração? O que queima? Qual que é a tua paixão? É o teu ministério, filho. Porque aquilo que Deus chamou para fazer vai te dar alegria. Você vai queimar tanto por aquilo. Se for necessário morrer por aquilo, você morre. Se for necessário dar a sua vida e os seus anos sobre aquilo, você dá com alegria. Preso e cantando, é isso, porque você está apaixonado por aquilo que Deus deu. Você falou: isso aqui é extraordinário, é o que eu quero. É difícil, tem dificuldade, mas é tão poderoso. Eu sei que eu nasci para isso, eu me encaixo nisso que Deus está fazendo. Agora Ele precisa ter espaço para colocar esses projetos no teu coração. Abra espaço para essa nova colheita, amém, amados? Glória a Deus. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo.